Existe perseguição religiosa na China? Cristianismo, islamismo, perseguição, igrejas clandestinas, campos de reeducação. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco de tudo isso. E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Meu nome é Karina Cunha, sou brasileira, morei 15 anos na China e uma das perguntas que o pessoal mais me envia é: como é a religião na China? Existe perseguição? Fale sobre religião na China. No início eu hesitei muito em fazer esse vídeo, é um assunto muito polêmico, mas nós estamos vivendo um momento muito polêmico, então acho que agora é o momento de falar sobre algumas coisas que eu ainda não tinha falado. Então, antes de mais nada, eu já peço o seu like nesse vídeo. Cada likezinho que vocês me dão é uma forma de agradecimento pelo conteúdo e eu também agradeço vocês por esse apoio que vocês me dão. É um incentivo para eu continuar produzindo vídeos. Mas então vamos lá. Por onde que tudo começou? Tudo começou em 1949, quando o comunismo se instalou na China. Naquele momento, ninguém sabia o que ia acontecer com os religiosos. Então chegou a Revolução Cultural, que durou 10 anos ali entre a década de 60 e 70, e ali foi banido de vez. Todas as atividades religiosas foram banidas, até 1980, onde o governo comunista chinês falou assim: não, agora vocês podem praticar sua religião desde que nós estejamos controlando tudo. Nós vamos permitir igrejas, nós vamos permitir templos, nós vamos permitir que vocês cultuem os seus deuses, seja lá o que for, desde que nós estejamos cientes de tudo que está acontecendo. E foi isso que aconteceu. E por que há essa perseguição religiosa na China? Segundo o Partido Comunista Chinês, a religião ela ameaça a estabilidade social e eles não querem isso. Mas as religiões que a gente, olhando de fora para a China, vê que são mais perseguidas são cristianismo, islamismo e Falun Gong. Falun Gong não chegou a ser nenhuma religião, foi uma espécie de seita que incluía meditação, artes marciais para trazer paz interior, e chegou um ponto que eles diziam que tinha tanta gente praticando, essa seita estava tão forte que já estava curando alguns doentes. Não sabemos se isso é verdade, mas essa seita ela foi proibida no ano de 1999. Os praticantes dessa seita são muito perseguidos. E quando a gente estava na China, ninguém podia falar sobre isso, ninguém podia citar eles. E uma vez eu descobri que existia essa seita quando eu recebi uma nota de 1 renminbi, uma moeda, uma cédula local, fazendo propaganda dessa seita. Foi quando eu fui descobrir que existia, o que é um tabu, ninguém fala sobre isso, e é totalmente proibida. Vamos começar pelo cristianismo. Na China, existem dois tipos de igreja. Talvez você já tenha ouvido falar. Na igreja oficial e na igreja clandestina, que é a mesma igreja perseguida e a mesma igreja nas casas. Então são nomes diferentes para as mesmas coisas. Eu não disse que lá em 1980 o governo falou assim: não, agora pode tudo desde que a gente controle? Pois bem, o governo criou as igrejas oficiais. O que são essas igrejas oficiais? Tudo é controlado pelo governo. O pastor é um funcionário público, muitas vezes ele nem precisa acreditar, ele não precisa ter a fé, ele não precisa ser um cristão para ele ser um pastor. Tudo que for falado no culto foi passado para as autoridades, eles tiveram que aprovar para então ensinarem nas igrejas. As pessoas vão, as pessoas frequentam, as pessoas oram, elas cantam, elas ouvem a palavra, mas muitas dessas pessoas começaram a sentir que faltava conteúdo, faltava aprofundar, até porque realmente não podia, o governo não permitia falar de muitos dos assuntos. Então surgiu ali as igrejas clandestinas, que na verdade sempre existiram desde a época da Revolução Cultural, e eram esses cultos secretos, cultos que aconteciam nas casas. Então isso foi se fortalecendo, esses cultos caseiros foram tendo cada vez mais força, e acabou que a igreja oficial era só um lugar para você conhecer outros cristãos que te convidavam para ir para esses grupos caseiros. Então seria o que aqui no Brasil? Seria como os grupos das igrejas, as células, por exemplo. Mas na China isso é proibido. Só é permitido a igreja oficial. Então, culto em casa, culto clandestino, vou chamar uns amigos para orar, para cantar, para fazer um estudo bíblico,
é proibido e isso dá prisão para os chineses. E se o estrangeiro estiver fazendo isso junto com os chineses, ele é expulso da China. Só que a gente sabe que isso acontece, não tem como proibir. Eu fiquei sabendo de uma história de uma conhecida nossa, ela era cristã, e ela estava fazendo um culto, estava louvando na casa dela junto com alguns amigos. O vizinho ligou para a polícia e a polícia bateu na porta dela. E rapidamente eles disfarçaram e como ela estava com o violão na mão, ela disse que estava dando aula de música para os amigos que estavam lá. A polícia deixou claro que estavam de olho nela, a adverteram e foram embora. Outro amigo nosso, ele era pastor da igreja oficial, então ele fez o seminário do governo, ele passou nas provas e o governo deu uma igreja para ele, falou assim, agora que você já passou por todo esse processo obrigatório, você vai ser pastor. Só que o culto era no domingo e tinha mais um dia lá, não sei se era quarta ou quinta, que tinha um culto de oração. E sempre tinha uma mulher que era uma funcionária do governo, que estava lá para ver e para avisar as autoridades quem que estava indo na igreja demais, quem que estava querendo confusão, qualquer informação que ela achasse relevante, ela passava para as autoridades. E esse pastor, ele era cristão, ele acreditava em tudo que ele pregava, mas ele não podia ir sempre para a igreja. Por quê? Se ele fosse todos os domingos e em todos os cultos de oração, aquela pessoa informante ia perceber e avisar as autoridades que ele estava indo demais, e aí ia mostrar que ele era um cristão muito fervoroso, digamos assim. Então ele tinha que ir só de vez em quando. Ia no domingo, às vezes faltava, não podia ir sempre nos cultos de oração, senão as autoridades iam começar a ficar de olho nele. Quando eu morava na China, eu morei lá de 1997 a 2012, como é que era? Bom, você podia praticar a sua fé, mas você não podia nem pregar, nem compartilhar. Então, você podia ler sua Bíblia em casa, só você, tá? Nada de juntar uma galerinha. Você podia ouvir uma música. Se alguém te perguntasse sobre a sua religião, você podia responder. Mas você não podia fazer culto em público, você não podia fazer nada em praça pública, não podia chegar assim, você conhece Jesus? Posso orar por você? Nada disso. A pessoa só poderia praticar por conta própria, acreditar. Só que novas leis entraram em vigor em fevereiro de 2018. Foi uma lei que o partido chinês criou para toda a China. E veja bem, no artigo 2 dizia o seguinte, que os cidadãos tinham liberdade religiosa. Já começava aí. Todo mundo tem liberdade religiosa, não se preocupem. Artigo 5 dizia que os grupos religiosos não devem se sujeitar a autoridades estrangeiras ou poderes estrangeiros. Ou seja, a Igreja Católica não pode se sujeitar ao Vaticano, nem ao Papa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Igreja da China é da China e não se mistura, não vai ter nenhum vínculo com nada que venha de fora. Artigo 41. Grupos não religiosos, locais de eventos não religiosos, não devem organizar ou realizar atividades religiosas nem aceitar doações, tá? Ou seja, atividades religiosas apenas dentro dos estabelecimentos, do templo, da igreja, da mesquita. Artigo 47 diz que qualquer envolvimento online em serviços de informação religiosos devem ser examinados e aprovados pelas autoridades. Ou seja, aquela tia que fica enviando bom dia, e aí vai um versículo, ou alguém que envia um versículo da Bíblia, alguém que envia um louvor, não pode. Tudo deveria passar pelas autoridades e ser aprovado antes de ser enviado no chat. Quem mora na China sabe, tudo é muito controlado, as informações são controladas. Se você enviar alguma coisa que não deve, um fake news, qualquer coisa, você pode ser banido da plataforma de comunicação e ninguém quer isso. Algumas outras leis, chineses fora da China não podiam participar de eventos religiosos, ou seja, um chinês que saiu, foi passear, foi fazer uma viagem em algum lugar, viu uma igreja, ele não pode entrar, ele não pode participar de nada. Caso contrário, quando ele voltasse para a China, haveriam consequências. Crianças foram proibidas de participar de atividades religiosas, ou seja, uma família que vai para a igreja todo domingo, agora não pode mais levar os filhos. Lei de 2018. Foi proibido também realizar e assistir lives de cultos online. Só que em 2020, em fevereiro de 2020, algumas novas leis entraram em vigor.
Artigo 5. As organizações religiosas devem aderir à liderança do Partido Comunista Chinês, implementar os valores fundamentais do socialismo e manter unidade nacional, harmonia religiosa e estabilidade social. Artigo 17. As organizações religiosas devem espalhar os princípios e políticas do Partido Comunista Chinês, educando pessoas religiosas e cidadãos religiosos para apoiar a liderança do Partido Comunista Chinês, apoiando o sistema socialista, aderindo e seguindo o caminho do socialismo com características chinesas. Ou seja, a partir daí, só eram permitidas religiões que, de certa forma, apoiavam o regime socialista chinês. Então virou uma coisa meio política aqui. Não, as pessoas ainda são livres. Todo mundo pode exercer sua religião, suas atividades religiosas, desde que elas estejam alinhadas ali com as crenças, os valores do Partido Comunista Chinês, do socialismo. E também as províncias criaram leis próprias e muitas delas aderiram. Algumas delas incluíam proibições de símbolos religiosos fora dos estabelecimentos religiosos, ou seja, crucifixo, bíblias, eventos de Natal e Páscoa também foram cancelados. Muitos, até na própria igreja, não podia mais ter crucifixos, não podia mais ter evento de Natal, não podia mais ter, sei lá, cantata da Páscoa. Em se tratando de muçulmanos, os homens não podiam mais usar aquela barba que é característica da religião deles. As mulheres não podiam mais usar burcas, aqueles véus, aqueles panos. Não podia mais acontecer orações em público. Então, várias foram as religiões atingidas, umas mais que outras. Só que aí você pode estar aí pensando, mas eu fui em tal cidade, tinha árvore de Natal e tinha lá o Papai Noel. Árvore de Natal e Papai Noel é um símbolo comercial, onde as pessoas vão comprar presentes, vão gastar dinheiro, vão botar a economia para girar. Então é importante manter isso, manter esse símbolo da árvore de Natal, esse símbolo do Papai Noel, essa ideia de presentear, de gastar dinheiro, são coisas diferentes. Depois foi proibida a comercialização de bíblias físicas e online. Inclusive, não era mais possível baixar aplicativos da Bíblia na China. Sim. Por quê? Primeiro, a Bíblia em chinês teria que ser adaptada e retraduzida para refletir os valores socialistas. Ou vão ser retiradas, ou vão ser adaptadas todos os trechos que vão contra essa ideologia, esses valores socialistas. Essa Bíblia ainda não saiu, não sabemos como vai ser. E aí talvez você tenha ouvido falar ou não sobre algumas igrejas que foram derrubadas, que foram fechadas. Mas por que? Se existe essa liberdade, pelo menos até certo ponto, por que isso aconteceu? Chegou um momento que as autoridades falaram assim, chegavam na igreja e falaram assim, por que você não tira esse crucifixo aí e bota a cara do Mao Tse Tung, bota o símbolo do comunismo? Você pode continuar fazendo suas coisas, mas você também tem que propagar o comunismo. Aí, obviamente, as pessoas não gostaram muito da ideia. Outras vezes eles chegavam e falavam assim, você pode continuar cultuando, pode continuar louvando, cantando essas músicas, mas por que você também não coloca umas músicas aí louvando o Partido Comunista Chinês? Afinal, o governo queria que fosse uma coisa só, que a religião propagasse, que a religião enaltecesse o regime deles. E, obviamente, muitas pessoas não gostaram dessas ideias, não quiseram fazer isso. E aí, de repente, quando via, a igreja estava no chão, explodiam igrejas, derrubavam igrejas, arrancaram milhares de crucifixos do topo de várias igrejas, muitas igrejas espalhadas pela China. E lembrando que quando eu digo igrejas, são essas igrejas oficiais, que são as únicas permitidas. Então, se o pastor não gostasse dessa ideia de louvar o comunismo, se o pastor não gostasse da ideia de tirar o crucifixo da parede e botar a cara do Mao Tse Tung, aí o governo já falava assim, não quer cooperar? Pronto, acabou, essa igreja não existe mais. Então, essas foram as tentativas de negociação. Você continua fazendo suas coisas aí, continua cantando, orando, desde que você também pregue o comunismo e os nossos valores. Parece que não deu muito certo. Então, estima-se que em 2017, mais de 3.700 chineses foram presos. Presos por quê? Eles não tinham mais igreja, eles queriam orar, eles queriam
cultuar, então eles iam para frente da igreja para fazer isso, iam para as casas, e os vizinhos começaram a denunciar e começou a rolar dinheiro também. Cada vez que você denunciava um chinês que estava cultuando em sua própria casa, a pessoa que denunciasse também recebia um valor, então era um incentivo muito grande, e pessoas que apoiassem a prática eram multadas. Por exemplo, se uma pessoa era religiosa e estava fazendo um culto dentro de sua própria casa, mas a casa era alugada, quem que vai pagar a multa? É o proprietário, não o inquilino. Então os proprietários começaram a ficar espertos para quem que eles estavam alugando seus imóveis. E de 2018 até hoje, estima-se que foram presas mais de 200 mil pessoas por professarem a sua fé, presas em cadeias. É diferente do que a gente vai começar a falar agora sobre campo de reeducação, que é o que está acontecendo com muçulmanos. Talvez você já tenha ouvido falar desses campos de reeducação. O que acontece é que os muçulmanos podem professar a sua fé apenas em se tratando de alimentação. O que é isso? Os muçulmanos eles têm algumas restrições alimentares. Eles não podem comer carne de porco e várias outras coisas que eles não podem comer. Agora só é permitido professar a fé deles através da alimentação. Ou seja, eles podem continuar sem comer porco, mas eles não podem mais usar a barba, eles não podem mais fazer as orações deles, as mulheres não podem mais usar aquela burca. E por essas razões, por não obedecer, eles estão sendo levados para campos de reeducação. Esses campos de reeducação não são mais segredo. Até o governo chinês já admitiu que elas existem. Eles usam um nome diferente, campo de vocação e centro de treinamento, alguma coisa assim, para ficar bem bonitinho. E eles dizem que isso é para combater os terroristas. E são mais de 2 milhões de muçulmanos nesses campos. As famílias são separadas e há relatos generalizados de violação aos direitos humanos. O governo diz que são campos apenas de reeducação, onde eles ensinam as pessoas os valores do socialismo, mas as histórias que a gente ouve, as histórias os relatos que a gente lê na internet são de coisas absurdas, onde os muçulmanos muitas vezes são forçados a comer carne de porco, são forçados a renunciar à sua fé. E a China alega que essa reeducação é necessária para impedir a radicalização e combater o terrorismo. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. Tem muita gente que me pergunta, tem muita gente querendo saber como funciona tudo isso na China, se a perseguição existe. Eu acho que esse vídeo ele explica um pouco, ele mostra um pouco da realidade que muitos não conhecem. Se você não for inscrito nesse canal, já se inscreva no canal e podem deixar aqui nos comentários também temas de vídeos que vocês querem que eu aborde, vídeos que vocês querem que eu faça, perguntas também. Eu tenho um quadro só de perguntas e respostas, onde eu recebo as perguntas e aí eu respondo nesse vídeo. E então é isso, gente. Até a próxima. 再见!